Levante a Bíblia, o mais alto que você puder, em nome de Jesus, e feche os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, Espírito Santo, eu peço ao Senhor de todo o coração, para que o Senhor abençoe a nossa vida através desta palavra, através desta mensagem, e que nada venha do homem, mas tudo venha unicamente do Senhor, para nos dar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diz assim, preste atenção nessa palavra. Jesus aparece aos discípulos. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Qual foi a frase que Jesus falou? Tem crente que não gosta de falar isso. A paz do Senhor, a paz esteja convosco. E por que o crente não gosta? Porque tem vergonha de identificar-se como um crente, como um cristão, como um servo do Senhor. E Jesus, ele chegava aonde chegava e ele falava: a paz do Senhor esteja convosco. Vocês estão entendendo, sim ou não? Uma forma de você abençoar outras pessoas e uma forma de você mostrar para aquela pessoa que Deus está na sua vida, que você serve a um Deus poderoso. Infelizmente, muitos são aqueles que estão dentro da igreja do Senhor Jesus e não dão a paz, simplesmente porque tem vergonha de dar a paz. E aí a igreja tem que entender que quando você tem vergonha de falar algo relacionado a Jesus, a Deus, é o mesmo que ter vergonha de Deus. É o mesmo que ter vergonha do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então tem muitas pessoas que estão dentro da igreja do Senhor Jesus que infelizmente têm vergonha de Jesus. Agora, vergonha do Senhor Jesus. Imagine só a situação. Imagine só esse quadro. Eu não tenho vergonha. Aonde eu chego, eu dou a paz. Com quem eu encontro, eu dou a paz. Muitas vezes tiram até sarro, entendeu? Porque eu falo dessa maneira, mas eu gosto de dar a paz para os outros. Pode ser quem for. A pessoa pode ser crente ou não. Eu dou a paz. Vocês entenderam, sim ou não? Eu entro lá no aeroporto, tem pessoas ali, a paz. Não sei nem se é crente ou se não é, dou a paz. Aonde eu vou? Porque eu entendo que eu estou abençoando a vida daquelas pessoas. A paz do Senhor não se dá só para os crentes. A paz do Senhor é para profetizarmos na vida de toda a humanidade. Quem recebe essa palavra? Você acredita nisso? Sim ou não? Então tá ali, Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Na verdade, estavam achando que era um fantasma. Vocês estão entendendo? Aí ficaram ali, isso aí só pode ser um fantasma. Isso só pode ser um espírito, porque Jesus morreu. Eu vi Jesus crucificado na cruz. Eu vi Jesus todo ensanguentado. E eu vi quando Jesus foi sepultado. E ele aparece aqui agora. Isso é um espírito. Isso é um fantasma. Os discípulos assim achavam. Mas no versículo 38 diz: mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Tem gente que acha que quando se fala perturbado,
está dizendo que o outro está endemoniado. Vocês estão entendendo? Não é simplesmente uma definição de quem está endemoniado. É quem está confuso. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quando se fala fulano está perturbadinho da vida, ele está confuso. Não fala coisa com coisa, ou isso e aquilo outro. Vocês entenderam? Então os discípulos ali estavam o quê? Perturbados com aquela situação, achando que tratava-se de um espírito e não do próprio Jesus, ou seja, em carne e osso. E aí a Bíblia diz aqui, e por que sobem dúvida ao vosso coração? Jesus falando com ele. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem o que, igreja? Carne, nem o que? Ossos. Como vedes que eu tenho. Jesus estava dizendo para ele, eu não sou espírito. Vocês não estão olhando para um espírito. Vocês não estão olhando para um fantasma, porque espírito não tem carne e não tem o quê? Osso. E vocês podem olhar aqui para mim, podem me apalpar aqui. Eu tenho carne e eu tenho o quê, gente? Osso. Vocês entenderam? Foi difícil os discípulos acreditarem que era Jesus. Aí no versículo 40 diz, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tende aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quando Jesus ele apareceu ali, em carne e osso, para os discípulos, e os discípulos ficaram confusos, ficaram perturbados, e os discípulos não estavam acreditando que era Jesus em carne e osso. Jesus chamou-lhes a atenção das palavras proféticas lá de trás, que o Messias viria, que Jesus viria, que estaria nessa terra, que iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. Amém, gente? Então, muitos deles, naquele momento ali, estavam confusos em relação a tudo que era pregado. Eles viam tudo que Jesus fazia, eles ouviam as pregações, eles ouviam as palavras e não estavam acreditando quando a palavra estava se cumprindo naquele momento. Vocês estão entendendo a palavra ou não? Quem está entendendo? Então vocês estão melhor do que eles ali. Porque eles não estavam entendendo. O que Jesus falava, o que os homens, os profetas no passado falavam que iria acontecer, estava acontecendo. E quando acontecia, muitos que até mesmo estavam do lado de Jesus não acreditavam. E é o que acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas estão na presença de Deus? Quantas pessoas estão na igreja? Quantas pessoas buscam a Deus? Quantas pessoas vêm nos principais cultos da igreja do Senhor Jesus, mas não acreditam no cumprimento da palavra? Mas não acreditam que Deus vai operar o que Ele tem falado? Mas não acreditam que Deus vai cumprir com o que tem dito na vida das pessoas?
As pessoas acreditam em algumas coisas e outras não acreditam. É como eu preguei aqui na sexta-feira. Muitas vezes você quer conquistar algo, você quer receber algo e você ora para que aquilo se realize. Mas você já prestou atenção que tem coisa que você não ora? Que tem coisa que você não pede? Que tem coisa que você diz, não vou fazer pedido, não vou fazer uma campanha, não vou fazer isso, porque não acredita que Deus pode fazer aquilo. Quando a pessoa ela acredita na palavra, quando a pessoa acredita na profecia, quando a pessoa acredita no que Deus tem dito, ela é uma pessoa que tudo que ela deseja na vida, ela vai pedir a Deus. Ela vai interceder a Deus. Ela vai fazer uma campanha de oração. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ela vai fazer um pedido, ela vai entrar num propósito assim, assado. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Agora eu pergunto, é uma realidade ou não é? Não tem coisa que você pede, tem coisa que você não pede? Quando você não pede, você está limitando o poder de Deus. Você está achando que Deus não pode. É como se você dissesse, olha, isso aqui eu não vou pedir. Olha, isso aqui, não sei. Entendeu? É como se você dissesse que nem Deus pode fazer aquilo. E foi o que Jesus estava dizendo ali para os discípulos. Vocês não acreditaram que esse momento aqui iria acontecer quando foi pregado lá atrás? Os discípulos, gente, que andava com Jesus. Os discípulos que viam grandes milagres. E naquele momento não estavam acreditando naquele cumprimento da palavra. E está registrado isso na Bíblia. E por que isso está registrado na Bíblia? Para que fique como exemplo para cada um de nós. Acredite, meu irmão e minha irmã. Tudo o que Deus promete para você, você vai conquistar. Você vai receber. Amém? Mas você tem que acreditar nisso. E a pessoa acreditar, ela vai falar, ela vai escrever, ela vai fazer um propósito, ela vai correr atrás daquilo ali. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Quem está entendendo? Por exemplo, você tem um desejo de ter uma empresa, um comércio? Sim ou não? Alguém tem? Quem tem esse desejo? É promessa de Deus que você venha a ter uma vida regalada? Sim ou não? Que você seja cabeça e não cauda? Sim ou não? É. Mas você tem lutado por isso? Você tem buscado isso? Ou você deixou para lá? Ou você desistiu dos seus sonhos? Porque quando você desiste, você está dizendo que não é verdade, que Jesus pode fazer o que Ele prometeu. É forte isso aí, viu, gente? Uma coisa mínima, mas que todos nós, muitas vezes, nos pegamos fazendo, deixando de acreditar. E sabe quando é esse momento? Quando você está diante de uma situação que bate o desespero, diante daquela situação, que bate o desespero diante daquele problema. Quando você fica desesperado com uma situação, mesmo você buscando, mesmo você estando na presença de Deus, é porque você não está acreditando que Deus vai te dar o livramento. É porque você não está acreditando que Deus está contigo. Está dando para entender alguma coisa ou não? Quem está entendendo? Você está andando por aí. O lugar está muito perigoso. Mas você tem que andar, você tem que passar por ali. E você passa com medo, desesperado, até, entendeu como é que é? Não quer nem sair de casa para passar.
É porque você não acredita que Deus está andando com você. A gente tem que vigiar? Tem. Mas a gente tem que acreditar que Deus está na nossa vida. Que Deus vai estar junto com a gente. Você está aí agora, não está? Deus está aí juntinho de você. Você vai para casa daqui a pouco, não vai? Deus vai te acompanhando. Você está entendendo? Você vai trabalhar amanhã, não vai? Deus vai junto com você, gente. Tudo isso através do Espírito Santo, porque é promessa desse Deus. Então você tem que acreditar. Tem que acreditar em todos os sentidos. Amém? Aí olha o que diz mais ali, ó, no versículo 46. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Não foi pregado isso lá atrás, antes de Jesus morrer? Sim ou não? E vocês estão entendendo que no cumprimento disso aí, os discípulos não estavam acreditando. Isso é muito perigoso. Você vê milagres aqui nessa igreja? Tem muita gente que vê milagre aqui, não vê? Vê ou não vê, gente? Mas nem todos se entregam para Jesus. Mas nem todos se entregam para Deus. Mas nem todos querem um compromisso maior com Deus, mesmo vendo milagres. Eu não sei se você viu sexta-feira, mostra aí na tela aí. Não sei se você viu sexta-feira o milagre de uma criança que o pai estava assistindo o programa aqui da televisão, nosso, e aí na hora da oração consagrei a água, ele pegou a água que estava com um copo e lavou aquele tumor ali da criança. Olha o tumor na perna da criança. Alguém viu isso aí sexta? Quem viu? Lavou o tumor, aqui estava o tumor. Aí o pai assistindo o programa de televisão nosso, na hora da oração, foi consagrado a água, ele pegou a água e lavou a perna da criança. Está vendo a perna molhada? Aí aconteceu o que na hora? Aconteceu o quê? Estourou o tumor. E depois ficou assim a perna da criança. Curado para a glória do Senhor Jesus. A palavra de Deus se cumprindo na vida de quem crê. Porque quando o pai ouviu falar, vamos orar e Deus vai abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, e através desta água, o poder de Deus nesta água vai causar milagres. O pai acreditou na palavra, orou, pegou a água e jogou e lavou o tumor na perna da criança. E qual foi o resultado? A perna da criança curada para a glória de Jesus. Esse Jesus merece o quê, igreja? O que esse Jesus merece? Agora, se o pai da criança, que já tinha visto outros milagres nesse mesmo programa, não tivesse acreditado na palavra profética, não tivesse orado junto conosco, não tivesse pego a água e lavado ali o local do tumor, essa criança estaria como agora? Com o tumor na perna do mesmo jeito. Não sei se está dando para você entender o que o Espírito Santo quer falar. O que o Espírito Santo quer falar é que tudo você pode alcançar, desde que você acredite que pode. E os que acreditam tomam decisões como esta. A irmã que deu testemunho aqui hoje, deixou o filho em casa, com dores, com a perna inchada, vermelha, com febre. Uma mãe para deixar um filho assim em casa é acreditar demais em Deus. É verdade ou não é? Tem mãe que não vai nem trabalhar.
Hoje eu não vou trabalhar porque meu filho está doente. É verdade ou eu estou falando bobagem? Sim ou não? Aí a mãe deixa o filho com aquele problema tão sério em casa e diz, eu vou para a igreja, que eu vou orar, junto lá com o bispo, e Deus vai operar o milagre. Isso é acreditar nas promessas de Deus. Esse pai acreditou e olha lá o milagre. Olha o que Jesus fez. Se você acreditar, você vai alcançar tudo o que você deseja na sua vida. Mas acreditar é só da boca para fora? É só assim, ó. Quem crê que Deus vai te dar grandes vitórias, diga eu! Nem eu você consegue falar, hein? Vou perguntar de novo, tá? Quem crê que Deus vai te dar grandes vitórias, diga eu! É simplesmente isso e está tudo resolvido? Prove que você acredita. Amém, gente? Prove. E vá à luta, e persevere, e busque, sempre se lembrando da promessa. Palavra negativa não vai faltar. Vai faltar? Palavra que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai tomar posse, vai vir de cheio. E não é de inimigo, não, de pessoas que te amam. Pessoas que te amam, pessoas que gostam de você, que têm um carinho imenso por você, que é uma estratégia do diabo, para justamente você pensar o seguinte, não, mas fulano não quer o meu mal, fulano só quer o meu bem, fulano me ama, é meu filho, é minha esposa, é meu marido, é meu pai, é minha mãe. Eles não querem o meu mal. Aí você acaba deixando de acreditar em Deus para acreditar no que o diabo fala pela boca de muita gente. Aí como que a promessa vai se cumprir? Não vai. Eu pergunto à igreja, você quer que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida? Quem quer? Levanta a sua mão. Fica com a mão levantada. Mas levanta com fé, não levanta morrendo, não. Você pode levantar com fé? A mão? Pode ou não? É porque assim, com Deus tem que ser com fé, gente. Ficar levantando morrendo aí, precisar da outra para ajudar. Entendeu como é que é? Levanta com fé. Você quer que Deus cumpra tudo o que você deseja na sua vida? Acredite na promessa. E persevere, e você vai tomar posse. Amém? Aí para finalizar, mostra a palavra, aonde diz aqui, ó. E que em seu nome se pregasse, aí ele começou a falar, né? Dizendo o que é que tem que ser feito. Vou repetir o 46. Aí diz, né? E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, o que, igreja? Na cidade, até que do alto sejais vestidos de poder. Amém, gente? A promessa do nosso Deus. Tem um ditado que diz aí fora, Deus tarda, mas não falha. Não tem um ditado aí assim? Não é que ele não quer fazer naquele momento.
É porque muitas vezes Ele quer saber se realmente você crê que Ele pode fazer. Se você crê que Ele pode fazer, Ele vai fazer. Amém, gente? E uma das coisas que Jesus falou ali, para eu e vocês fazermos, é nunca ter vergonha de falar dele, de levar as pessoas a terem arrependimento dos seus pecados e aceitar a Cristo Jesus. Até isso, você prova que crê que Jesus existe. Amém, gente? Diga glória a Deus. Você entendeu alguma coisa? Quem aqui Deus falou com você? Então levante a sua mão direita e em alta voz você vai dizer: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Eu tomo posse e eu creio em todas as promessas vinda do Senhor em minha vida. E eu vou lutar, perseverar, para que se cumpra essas promessas em minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Para se cumprir as promessas do Senhor na nossa vida, nós temos que lutar, temos que acreditar. Amém, gente? Quarta-feira, eu gostaria que todos vocês estivessem aqui. Posso fazer uma pergunta? Quem precisa de Deus? Não, mas de verdade? Você precisa mais de Deus ou do seu trabalho? Você precisa mais de Deus ou da sua família? Tem alguma coisa que você precise mais do que Deus? Então dá um jeitinho para você vir buscar também um fortalecimento espiritual na quarta-feira à noite. O culto começa às 8 horas da noite. Venha do trabalho cansado, cair nos pedaços, só o caco, que aí Jesus ele vai te renovar. Você crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Vocês estão entendendo, sim ou não? Não deixe. Nós estamos na quarta-feira do fortalecimento da força de Deus. E nós vamos participar do pão e da água. Amém, gente? Do pão e da água. Você crê nisso? Quem crê, levanta a sua mão. De verdade? Então, quarta-feira, saia de onde você estiver e venha estar aqui buscando esse fortalecimento. 8 horas da noite. O culto começa às 8 e vai terminar às 9. Se você acha que vale a pena, se você tem essa visão de que Deus na sua vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Amém? Faça um esforço, faça um sacrifício, se for o caso, e venha buscar. E venha se fortalecer. Amém? Você não está perdendo tempo. O trânsito pode estar pesado, carregado, pode estar chovendo, que geralmente começa a chover nesse horário de você sair de casa para vir à igreja. É ou não é verdade? Tudo com o propósito de você não vir. Tudo com o propósito para não vir. Mas se você crê que Deus está falando com você, você vai estar na quarta-feira e com certeza Deus vai te abençoar. Amém, gente?